Como a gente estava conversando aqui ó, já hoje no... Do teu professor? O meu professor lá da faculdade, em 2008, teve um professor da faculdade que falou: a profissão do futuro é estatístico. Eu falei: o que esse cara tá falando? Tá um monte de programador se formando aqui, o cara vai falar que estatística que é a profissão do futuro? Tá doido? Tá doido, né? Da onde que foi isso? O cara tava adiantado 20 anos. Ele já sabia as estatísticas, Pedro. Ele já sabia, olha como é que é, né? Olha como é que é. Ele sabia a Ele estatística. sabia as estatísticas. Cara, me pensando nisso, eu estava lembrando da minha época de faculdade. A minha aula de estatística era na sexta-feira, era a última aula. Ah, quem assistia essa aula? Quem assistia a aula? No bar. Então, deu ruim essa daí, mas depois eu consegui passar. A probabilidade do PT na sexta era 100%. Pior que minha sala na faculdade tinha uma janelinha, né? Então, por mais que eu quisesse estar lá dentro, meus amigos estavam lá fora. Não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha, eu ia só na janelinha mesmo. Bora! Essa é boa, velho. Agora você falou que tinha WhatsApp, eu estava na época, na faculdade, eu estava na época da cobrinha no Nokia. Não, cobrinha, né? Caramba, tô grande. Cara, aí uma parte engraçada, né? Quando eu fazia faculdade, cara, no começo, sabe, eu falei, né? Tinha aquela dificuldade de aprender matemática na faculdade. Cara, eu ia muito mal em tudo, cara. Eu ia muito mal. E eu não saía, eu não bebia, nada, cara. Eu chegava em casa, ia fazer, tipo, mexer no computador, internet, isso aqui, cara, eu não saía, não fazia nada disso. E eu ia muito mal na faculdade, muito mal. De repente, em um determinado ponto, eu comecei a programar aqueles aplicativos lá que eu fazia lá pro Orkut que eu trabalhava. Comecei a programar os aplicativos da faculdade, comecei a entender, pegar como é que a coisa funcionava. E foi bem numa época assim que eu comecei a fazer novos amigos, e a gente começou a sair mais, cara, a gente batia ponta em balada, quinta, sexta, sábado, a vez quando tinha rave universitária ia no domingo. Eu juro pra você, eu parei de levar caderno pra faculdade. Não levava mais. Não levava caderno. Eu não levava caderno. E aí, ó? Eu ficava olhando pro professor assim. E o professor um dia falou pra mim assim, professor de compiladores, cara, a matéria mais difícil da minha vida. O professor deu pra mim assim, eu gostaria que você anotasse a matéria. Excelente professor, excelente professor. Ele falou, eu falei, tá. Daí eu comecei a levar um caderno, deixava o caderno em cima da mesa assim, fechado, e eu ficava olhando pra matéria. Cara, fazia a prova, trabalho, tipo, 15 minutos fazia a prova, tá, aí. O professor olhava pra mim assim, como é que você conseguiu fazer isso aí? Tipo, tá todo mundo se matando aqui. Como é que você conseguiu? Eu falei, professor, porque pra mim isso é tudo a mesma coisa. Depois que você sacou a lógica, que é o fundamento, a base de tudo, é o alicerce de tudo. Depois que você sacou a lógica, o resto é tudo igual. O que a galera não consegue entender? Que eu falei lá do curso de Python. Faz esse curso de Python que você ganha 10 mil. Mas o sujeito não vai te dar uma base de algoritmo, não vai te dar uma base de estruturas de dados, não vai te dar uma base de como você vai usar, resolver um problema complexo usando a linguagem de programação. Não, você vai falar, faz aqui isso aqui, que aparece um negócio bonitinho na tela e você já é programador. Agora, quando você conhece a base, qualquer coisa que jogar na tua frente, você resolve. Isso é verdade. Mudam as linguagens, mas no fim das contas é tudo a mesma coisa. O raciocínio permanece mesmo ali, É o né? raciocínio. Então daí fica mais fácil de entender. Eu vejo que isso funciona para muita coisa, né, cara, na verdade, assim, quando a gente entende o alicerce, a lógica de como aquilo funciona, fica muito mais fácil você conseguir interpretar isso quando aparece de outras formas, né? Exatamente. Assim. Mas massa. Eu achei interessante você falar que na minha cabeça o cara tem que entender do hardware para mexer com o software. E você já falou, já tirou essa coisa da minha vista já, assim, tipo, esquece isso, foca no software. São coisas diferentes, né?